Seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual, uma página voltada para estudos da Bíblia. Se você já nos acompanha, estamos aqui para mais um estudo. Se você está chegando agora, está conhecendo, então que você fique atento. Nós temos bastante estudos, temos muitas coisas sendo oferecidas na Escola Bíblica Virtual e eu espero que eu possa estar alcançando a sua vida, tirando sua dúvida, gerando novas dúvidas, capacitando você. Isso é o mais importante. Então, eu quero convidar você a curtir, a compartilhar esse vídeo. É muito importante que compartilhe, porque alcança mais pessoas. Se você está no Facebook, você esteja seguindo. Se você está no YouTube, que você esteja se inscrevendo. E lembre-se, se você está no Facebook, vá no YouTube e se inscreva. Quanto mais pessoas estiverem seguindo no Facebook e se inscrevendo no YouTube, o alcance do público vai aumentando. E assim eu consigo chegar a mais pessoas e abençoar vidas de pessoas que precisam de estudo, né? Gostariam de ter umas ferramentas maiores e eu estou então tentando levar para ajudar essas pessoas, para fazer com que elas possam entender melhor a Bíblia. E nada melhor do que você me ajudando a alcançá-las. Então, que você possa estar participando dessa forma, interagindo dessa forma. Lembrando que é uma regra da internet, né? Para você, cada vídeo que você vê, você deve curtir, compartilhar, para que as pessoas possam ter acesso a eles. Então, toda vez eu tenho que pedir isso para você, tudo bem? E se você já faz parte, você já viu algum e você está vendo agora, não esqueça de interagir comigo. Escreva o que você acha, coloque dúvidas, sugestões de estudos. É muito importante a sua participação para que eu possa estar melhorando cada vez mais e podendo atender as pessoas, até saber até onde esse vídeo tem alcançado, se está abençoando vidas. O propósito é esse, estar abençoando vidas através de um dom que Deus me deu e que eu utilizo para estar compartilhando com os demais irmãos. Eu tenho falado já sobre alguns temas, estou falando sobre doutrinas bíblicas, né? Tenho falado alguns temas que são ensinamentos básicos da Bíblia, por isso doutrinas bíblicas. E já falei sobre o homem, pecado, e hoje vamos falar sobre salvação. Eu vou estar explicando a respeito da salvação. Se nós entendemos o que a Bíblia apresenta sobre o homem, entendemos o que a Bíblia apresenta sobre o pecado e na natureza humana, nós temos que entender então a salvação. Nós vimos que o pecado é o que leva um homem ao inferno, é o que condena o homem ao inferno por desobedecer a Deus. E nós temos então que entender o que é a salvação. Veja que coisa interessante. Se você está em algum lugar, você está num oceano, numa piscina, num rio, não importa, você está num lugar que tem água e você começa a se afogar, alguém vai lá e tira você de lá, essa pessoa salvou você de morrer afogado. Numa casa em chamas, num acidente, alguém vai lá, retira você, salva você da morte ali. E salvação na Bíblia, como é que é isso? Então nós temos que entender, porque quando se fala em salvação, você não está vendo a morte, você não está em um momento que a sua vida está sendo ameaçada pela morte. Então como eu sou salvo, não é verdade? Quantas pessoas estão na igreja e houve um desafio, você aceita Jesus como seu Salvador, e aí a pessoa fala, eu aceito, mas ela não está com a sua vida ameaçada naquele momento. Então nós temos que entender um pouco sobre isso. Então hoje nós vamos estar falando sobre salvação e eu espero que você compreenda. Se não compreender, ou compreendendo, como você quiser, interaja. É muito importante a sua participação, tudo bem? Então vamos lá. Quem precisa de ser salvo? Quem é que precisa de salvação? A salvação que há em Cristo Jesus. Todas as pessoas, todo ser humano precisa. Está lá em Romanos 3, versículo 23, que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou, todos nós somos pecadores. Nós já vimos isso quando estudamos sobre o homem e sobre o pecado. Então, todo ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa, necessitam da salvação que há em Cristo Jesus, que vem de Deus. Quem é que pode ser salvo? Só os judeus? Só os que são parentes dos cristãos? Quem é que pode ser salvo? A Bíblia diz que todos devem ser salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem e que todos conheçam a verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer que todo ser humano seja salvo. Por isso nós devemos falar da salvação, e as pessoas precisam entender o que é essa salvação, ser salvo do quê? Por isso Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos, quer dizer a verdade, Jesus veio ao mundo para salvar todo ser humano, independente de quem fosse. Ele veio para salvar todo ser humano, porque todos nós somos pecadores. Então Deus quer que todos sejam salvos. E aí vem com que a pessoa possa compreender a salvação que há em Cristo Jesus. E esta salvação foi dada por Jesus ao morrer na cruz em nosso lugar. Jesus veio para salvar todas as pessoas e ele morreu no lugar de todas as pessoas. Então nós temos que entender isso. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu após a pessoa deixar de pecar. Ele morreu quando a pessoa ainda era pecadora. E aí nós devemos entender e acreditar nisso, que Cristo é o Messias de Deus, o Messias prometido, o enviado de Deus. O seu nome Cristo diz isso. Se for estudar sobre a Trindade, vai entender isso. Ele é o Messias enviado por Deus para salvar o ser humano e dar a vida eterna a todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. João capítulo 3, em versículos 16 e 18, ele mostra isso. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, todo aquele que acredita que Jesus é o Senhor e Salvador, então essa pessoa é salva. É só assim que nós podemos ser salvos. E quem diz isto? A Bíblia, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação vem por meio da fé, de você ter a certeza que Jesus é o Messias prometido, o Messias enviado para nos salvar. Então, essa salvação não é porque eu faço algo, ela não vem pelas obras. Eu vou fazer algo aqui, Deus vai me dar, eu vou ser bom, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser... Não é isso que vai levar você para ser salvo. A salvação ela vem porque ela é dom de Deus, é um presente de Deus. E você precisa entender essa salvação que há em Cristo Jesus, que é o presente de Deus. A salvação e a vida eterna, que são a mesma coisa, a salvação é o que nos dá a vida eterna, ela só é encontrada através de Jesus, por intermédio de Jesus, não há outro meio. Não existe essa história de que todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus leva a Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não há outro meio. Jesus deixa bem claro, Deus nos deu a vida eterna que está em Cristo Jesus. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. Então, é um fato que você precisa parar e analisar. Jesus é meu Senhor e Salvador. Ele é seu Salvador do quê? Você reconheceu o seu pecado? Você entendeu que você é um ser humano, que a sua natureza humana é pecaminosa porque desobedece a Deus, como já foi estudado nos estudos anteriores? Você está entendendo isso? Se você está entendendo, então você vai falar: não, eu não aceito Jesus como Senhor e Salvador. Se você não entende isso, você tem que parar e analisar um pouquinho para ver, porque se você não acredita em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem a vida eterna, porque não há nenhum outro que possa salvar. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 diz isso. Diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Essa ideia de pedra seria a coluna da casa. Antigamente eles colocavam pedras para sustentar as colunas, as quinas das casas. Então seria a pedra angular, a coluna, a base da casa. Então é disso que está falando. Então vou repetir lá, capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nada, ninguém que possa nos dar salvação. Não há
numa filosofia de vida, não há ideologia, não há líder, não há ninguém, não há pastor, não há presidente, não há herói, ninguém é capaz de nos dar salvação, só Cristo Jesus. No anjo, nada pode nos dar salvação, só Cristo Jesus. Então, por isso nós devemos entender essa salvação que há em Cristo Jesus, esse presente que Deus nos dá. E por que nós somos salvos? Por causa do nosso pecado. Temos que reconhecer a nossa condição pecaminosa para nós podermos então sermos salvos. E aí sim, isto é fé. Quando eu reconheço minha condição pecaminosa e entendo que Jesus veio para me salvar e essa salvação vem de Deus, eu começo então a entender isso e começo a acreditar em Jesus. Isto é fé, é o que a Bíblia apresenta. Fé é base, é firmeza. Nós vamos estudar isso mais à frente também. Então, quando nós cremos em Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, automaticamente nós recebemos a vida eterna. A vida eterna não é algo que eu vou receber não, a vida eterna é algo que mal aceita Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo. Eu vou desfrutá-la, eu vou vê-la após a morte, ou quando Jesus voltar. Mas até lá, no momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo a vida eterna. Quem está dizendo isso? Eu? Não, a Bíblia. Está lá em João capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque a natureza humana pecadora, ela está condenada à morte. Nós vimos isso quando estudamos sobre o homem e sobre o pecado. Então, todos nós somos condenados à morte, mas quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos a nossa condição pecaminosa, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então nós recebemos a vida eterna, nós não somos mais condenados à morte, nós já estamos justificados, Cristo nos justifica com isso. Nós vamos entender isso também mais à frente. Então é muito importante ter esse conhecimento. E quem é que vai fazer todo esse processo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que você entenda que você é pecador. É o Espírito Santo que faz com que você reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. É o Espírito Santo que vai confirmar que você tem a vida eterna. É tudo a atuação dele. Nós estudamos sobre o Espírito Santo em Trindade, quando falamos de Deus e Espírito Santo. Você pode voltar a alguns estudos aí, procurar nos vídeos e estudar e ver o que a Bíblia apresenta sobre isso. Atos capítulo 11, versículos 15 e 16 fala sobre isso. Fala: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra de Deus quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que começa a nos mostrar essas coisas. Eles estavam falando e, de repente, o Espírito Santo começou a lembrar a eles questões que Jesus tinha falado, palavras que Jesus tinha colocado. O Espírito Santo vai fazer você entender a Bíblia, compreender o que o texto diz. Isso que eu estou falando para você são coisas que o Espírito Santo confirmou, mostra para a gente através da leitura. Você lê e fala: poxa, eu li tantas vezes esse texto aqui, já conheci, nunca percebi. Mas é porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você reconheceu que é pecador, e o Espírito Santo é quem está fazendo todo esse processo na sua vida. E isso tudo faz parte, então, do dom que o Espírito Santo dá. Então, quando você aceita Jesus, você recebe a vida eterna, você recebe o Espírito Santo e você recebe o dom que o Espírito Santo tem para você, um presente. A palavra dom é presente, dádiva, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, veja quanta informação tem aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Nós, né? Quem também vós, nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, a palavra da Bíblia sobre a salvação que é em Cristo Jesus, porque Jesus veio e morreu para os nossos pecados, o evangelho da vossa salvação. O evangelho é boas novas, essa boa notícia. Você era condenado ao inferno por causa da sua natureza humana, e aí você descobre que você não vai ser mais condenado, porque Jesus veio para morrer no seu lugar e dar salvação a você. Você passa então a ter essas boas novas de salvação da sua vida. Você então começa a crer nisto, automaticamente nós somos selados pelo Espírito Santo. O que é selado? Selado é aquele selinho que tinha na carta, que o rei pingava lá uma vela
e colocava então o selo, e só podia abrir quando colocasse na mão de outro rei. Era uma carta importante, algo importante. Só Deus pode abrir isto, só Deus pode tocar na nossa vida. Então ninguém mais pode tocar quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Veja quanta coisa importante, boa você recebe quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito importante, porque só através de Jesus nós podemos ter a certeza da vida eterna. É muito importante você ter a certeza disso. Se você morrer, você vai para onde? Quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem a certeza que para onde você vai. Você vai para a vida eterna, vai ver Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13 diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente tem a vida eterna. Imediatamente é salvo. Veja como é importante isso. Então nós somos salvos através de Jesus, nós somos salvos porque nós reconhecemos que somos homens, como homens nós temos natureza humana e ela é pecaminosa, entendemos o que é pecado, então entendemos que Jesus veio fazer no mundo, aceitamos a salvação que há somente nele, esse presente que Deus nos deu, e todo esse processo é o Espírito Santo que nos mostra, e aí nós passamos então a entender a Bíblia e temos a vida eterna. Todo esse processo é muito importante, e importante nós compreendermos. Então, a partir de agora, eu vou começar a colocar alguns estudos para que você possa compreender melhor como é feito esse processo, o que vem a cada momento, como é que você vai compreendendo depois de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, depois de você reconhecer que você é pecador. E aí vem a questão de perdão, de justificação da sua vida, por que existe igreja. Então, todo esse processo que tem, eu vou mostrar a vocês como a Bíblia apresenta. Porque muitas vezes pensam, porque isso é coisa do homem. Não. Isso é coisa que a Bíblia nos ensina. É lógico que o homem também ele deturpa, ele faz muita coisa, mas a base vem da Bíblia. Se você entender, você vai ficar tranquilo e vai compreender melhor. O que eu quero é que você conheça o que a Bíblia diz e não o que eu falo, não o que as pessoas dizem. Por isso, é muito importante que você pegue e acompanhe esses textos que estão sendo apresentados aqui. Okay? Se você não tem a certeza da salvação, que você possa refletir sobre isso, você possa entender o pecado, a natureza humana, e que você possa entender a salvação que há somente em Cristo Jesus, e que você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha a vida eterna. Quem vai fazer todo esse processo? O Espírito Santo de Deus. Basta você pedir a Deus, eu quero ver se isso é verdade. Você pode fazer isso. E então, faça você sozinho aí, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você já tem a salvação e você está vendo esse estudo, glorifique a Deus, louve a Deus, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda sendo pecadores, Ele morreu por amor. Isso é muito importante nós entendermos. E o mais, a gente tem que anunciar essa salvação a todos, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso depende de mim e de você, tá bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Espero que esse estudo esteja abrindo um pouco mais a sua mente, o seu conhecimento, e que você possa compreender melhor a Bíblia. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de acionar o sino, de se inscrever ou seguir, se inscrever no YouTube ou seguir no Facebook, para que a gente possa continuar fazendo esses estudos caminharem. Interage, escreva o que você pensa, o que você acha, escreva sua crítica, fique bem à vontade, sugestões de estudo, e eu quero passar para vocês, tá bom? Eu quero ajudar vocês. Me ajude a ampliar e me ajude também a ter estudos que possam tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que toda segunda-feira entra um estudo às 8 horas da manhã e toda quinta-feira entra um estudo às 8 horas da manhã. No momento, toda segunda-feira está entrando um estudo sobre Atos dos Apóstolos, um comentário expositivo de todo o livro de Atos, versículo por versículo. E na quinta-feira estamos com doutrinas bíblicas. Espero que você goste, espero que você tenha compreendido e que você possa então na próxima semana estar preparado para pegar mais um estudo e aprender mais da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando você e até o próximo estudo.